Olá, eu sou a Lígia Porchat, vim aqui para mais um Athena Talks para a gente comentar dos resultados do mês de julho e também um pouco das perspectivas agora para o ano, para o restante do ano, dos nossos fundos de renda fixa, crédito privado, previdência e também nosso fundo de infraestrutura. Como sempre, na tela, os resultados da rentabilidade dos fundos em julho. Como vocês podem ver, esse foi um mês muito bom para a Athena. Todos os fundos apresentaram resultados acima de 100% do CDI. O Athena Tapir, quase 101. O Yield D30 acima de 105. O Prev, que a gente tem na XP, 102,84. E o Tipo 2, mais de 105% do CDI. E todos esses fundos, além de julho, acima de 100% do CDI, seguem no ano também, com retorno com baixa volatilidade e também acima de 100% do CDI. Acho que esse é o principal destaque que eu faço tanto do mês quanto do ano. A gente persiste na nossa estratégia de tentar minimizar a volatilidade e trazer consistência de resultados no tempo. Entrando um pouco no mercado do mês de julho, eu acho que o que vale destacar são as curvas de crédito na tela agora. A curva DI futura, o que a gente nota é que ela teve uma abertura significativa, né? Principalmente na ponta longa. O que vocês notam? Né? O que a gente coloca na legenda como hoje chegou a 14,7%. Então teve aí desse 14,2 para 14,7, 50 basis points aí de abertura. O que isso significa? Na prática, que teve volatilidade no mercado de renda fixa, né, dos agentes de mercado, e isso, claro, que impacta, em tese, no resultado dos fundos, principalmente porque vários preços dos nossos ativos são atrelados, né, à expectativa de juros, né, ao CDI. Então, quando isso acontece, geralmente essa variação forte na curva, é esperado que haja variação forte nas cotas. Mas aí, contraintuitivamente, os nossos fundos não apresentaram essa volatilidade. Eu acho que esse é um destaque. Então, que eu acho que vale comentar, que a despeito da volatilidade da curva de juros do mercado, os nossos fundos mantiveram um resultado consistente, e principalmente com baixa volatilidade, o que traz menos preocupação para os nossos clientes, para os investidores, né? Porque você pode até atingir no tempo um resultado, mas se ele é atingido no meio do caminho, através de muita turbulência, ainda assim o medo é maior. Pode resultar em eventuais resgates nos fundos, simplesmente por um medo, porque a volatilidade faz isso, gera incertezas no meio do caminho. Então esse eu acho que primeiro de tudo é um destaque. Agora vocês poderiam perguntar, né, por que aconteceu esse movimento na curva? É claro que a gente está passando por um momento e vai seguir assim, gente, até o final do ano. Temos, desde o início do ano, a história no internacional, nos Estados Unidos, Irã, Rússia. Então a gente tem esses conflitos que ainda permanecem, que geram incertezas políticas, consequentemente reflexos nos nossos mercados, mas também a gente tem a questão política interna. Vai ter eleição daqui a pouco, e cada dia é uma notícia diferente. Tem a questão fiscal no país que a gente precisa endereçar, qual vai ser a trajetória da estratégia fiscal no país, seja com o candidato A, com o candidato B que venha a se eleger. Então todo esse cenário conturbado ou de incertezas faz com que cada notícia que chega nova haja movimentos nos nossos mercados. Normal, isso faz parte do jogo. A gente, aliás, espera que isso aconteça, que esses movimentos aconteçam. O mais importante, como eu sempre trago aqui para vocês, é a nossa estratégia. É o que a gente faz com isso. A gente sempre busca investir em empresas que vão conseguir passar de uma maneira mais, né, suave os movimentos de mercado. E à direita, nesse gráfico, a gente mostra a NTNB. Esse é um destaque, aliás, hoje é dia 6 de agosto, né, que eu estou gravando o vídeo. Hoje saiu uma reportagem no Valor, aliás, não foi no Valor, foi na Folha, onde há o destaque do juro real no mundo. E o Brasil ficou em primeiro lugar. Infelizmente, ganhamos. Estamos em primeiro lugar em termos de juros reais no mundo, em patamares. 9. Não me lembro exatamente, 9,2, 9,3. O juro real de curto prazo.
Então é um patamar elevadíssimo. E o último lugar nesse ranking era o Japão, com menos 1,4 aproximadamente. Então olha que interessante, mas negativamente, né, falando. Nós estamos no topo do ranking global de juros reais. Então a gente observa a NTN-B, que é o juro real que eu trago aqui para vocês, esse de curtíssimo prazo, 14,2, né, mas ao final do ano essa expectativa aí do 9% que a Folha trouxe. Então é impressionante, né? E a gente olha que a curva, não só no curto, mas também no longo, está em patamares elevadíssimos, acima de 8%. É bizarramente alto. E o que a gente pode falar um pouco disso, né? Eu sempre trago também para vocês que a Athena, a gente não faz expectativas macroeconômicas. Para onde vai o juro? Para onde vai o juro real? Inflação, PIB. Mas o que a gente tem lido, a gente acompanha os mercados, é que o nível de atividade econômica para o segundo semestre e até para o ano que vem é esperado cair, desacelerar. Se a inflação está em níveis relativamente controlados e o PIB é esperado uma desaceleração econômica, é natural a gente imaginar que há muito espaço para essa queda de juros no Brasil. É claro que a gente sabe que a conta não é tão exata assim, tem interferência do patamar de Treasury nos Estados Unidos. A gente tem mais recentemente visto notícias do Japão, onde até lá as Treasuries estão disparando porque está tendo um impacto na inflação, uma desvalorização do iene e uma tentativa de manter em patamares estabilizados e não tão baixos os patamares do iene. Então é um desafio hoje, a gente pode dizer, global, que a gente está enfrentando nos mercados, de persistência na inflação, o medo, e claro que no nosso contexto é muito diferente dos Estados Unidos, mas que essa inflação volte a acelerar, seja aqui ou lá, cada um no seu patamar, mas é uma discussão global, a inflação, e isso a gente não está livre para reduzir os juros. O que falta então para a gente conseguir reduzir os juros? É óbvio que a terceira variável seria o fiscal. Então, se tiver, dependendo de como for a condução da política econômica, a gente consegue ter um alívio para uma tranquilidade para o Banco Central, enfim, conseguir reduzir esses juros. E aqui eu não vou entrar no mérito se candidato A ou B, qual que é melhor, porque isso acho que não faz nenhum sentido a gente entrar nesse mérito numa discussão de investimentos aqui para nós da Athena. Mas eu acho que essas são as variáveis mais importantes: desaceleração econômica, né, níveis de PIB, inflação e fiscal. E tudo nos leva a crer que há espaço para uma queda desse juro real, que é insustentável ficar em patamares acima de 8% no longo prazo. Tá? E aí, né? E se cair? Então acho que já aproveito e faço o gancho para a rentabilidade do nosso fundo de infraestrutura, que é incentivado e que é totalmente correlacionado com o juro real. Porque é um fundo de infraestrutura que investe em ativos a IPCA. Então vamos lá, na tela a gente vê que esse mês a gente teve uma rentabilidade de 0,92%. Só que parece bom, né? Mas ele representa 76% do CDI, porque o CDI foi muito alto, 1,21%. E no ano a gente está somente 47% do CDI. Aí vocês podem falar, poxa, mas um fundo que também é renda fixa de infraestrutura está praticamente metade do CDI no ano, mesmo incentivado, não está fechando essa conta, né, positivamente. Mas aí eu tenho que lembrar para vocês que esse fundo é um fundo não redeado no momento, porque o juro real está muito elevado. Ele tem uma capacidade futura de captar esse fechamento do juro real, se ele vier a acontecer, e ter rentabilidades muito superiores ao CDI. É que, claro que não é um reloginho como o nosso yield D30 ou Tapir, que são fundos pós-fixados, essa é a natureza desse produto é diferente, mas ele tem um potencial de retorno muito maior do que os nossos fundos pós-fixados. E agora que eu comentei que o 0,92 em relação ao CDI 1,21 e o resultado do ano, eu acho que vale também colocar aqui na tela para vocês o resultado do IMA do ano, porque esse fundo segue o IMA-B. Então olha só, a gente está com 3,84% de rentabilidade no ano. Então na tela o retorno dos principais índices. Notem que o IPCA Infra das debêntures isentas, que é o que relaciona o nosso fundo, no mês teve um retorno de 1,02 e o nosso fundo ficou com 0,92. Ok, perdemos aí 0,10.
Só que notem no ano, o resultado das debêntures incentivadas no ano está em 2,46%, justamente por conta dessa abertura do juro real que tirou o resultado. Claro que como é renda fixa, se pagar, né, se todos esses ativos se pagarem, no tempo você recebe o que você contratou, que é muito superior eventualmente ao CDI. Mas olha que interessante, o year to date desse gráfico do CDI está em 8,20, CDI 8,20 no ano, até julho, tá? E as debêntures incentivadas 2,46, então o CDI está ganhando de lavada. E o nosso fundo está nesse resultado de 3,48 que vocês viram no ano. Então, apesar da gente estar em torno de 50% do CDI, o nosso fundo de infraestrutura, a gente está muito superior ao indicador de debêntures incentivadas, que é o que a gente deveria estar mais ou menos similar. Então, a gente está muito superior a esses 2 ponto alguma coisa por cento. A gente está 3,84. E a gente espera que esse fundo tem um potencial, né, de retorno muito alto e muito superior ao CDI e ainda incentivado. Mas aí é uma outra discussão se agora é a hora de aportar ou não. Na nossa visão, é claro que vocês, alocadores, investidores, têm de levar em conta a volatilidade. Eu sempre comento aqui de volatilidade nos nossos fundos pós-fixados. E esse fundo tem um pouco mais de vol, o que no tempo faz com que muitos meses ele não tenha um resultado tão bom, né? E no tempo ele tenda a acontecer o resultado melhor. E aí o que eu posso aconselhar ou dar de reflexão, acho que de informação para a gente refletir juntos, é que a gente não precisa ter 100% dos nossos investimentos em um ativo só. Acho que é natural pensar isso. A gente vai diversificar as nossas classes de ativos em ativos. Então a parcela que o investidor aguenta de maior volatilidade, eu acho que hoje faz muito sentido colocar em debêntures de infraestrutura, né, em fundos incentivados, porque tem um potencial de retorno muito grande. É claro que como tem vol, a gente não vai pôr todas as nossos ovinhos nessa cesta, mas uma pequena parcela, ou uma parcela até relevante, aí vai depender de cada perfil do investidor, eu acho que faz sentido, muito sentido, ter nesse tipo de alocação pelo potencial de retorno futuro. E para finalizar, pensando daqui até o final do ano, a gente segue com uma expectativa muito positiva para os nossos fundos. Os carregos, que são as rentabilidades contratadas, eles estão em patamares muito adequados para o nível de risco que os nossos fundos estão correndo. A gente segue com duration controlada, pensando sempre no controle de volatilidade, relação preço-retorno, independentemente das turbulências que possam vir a ocorrer no caminho, gente. Esse foi mais um Athena Talks e até a próxima, pessoal.